Ataque, contabilidade e auditoria. Confiança, comprometimento e qualidade na prestação de serviços de assessoria contábil e auditoria independente. Equipe altamente capacitada e em constante treinamento para melhor atender as necessidades da sua empresa. Visite nosso site www.ataquesantos.com.br e acompanhe também nossos perfis no Facebook e Instagram. Ataque, contabilidade e auditoria. Talvez esse seja o momento mais difícil de nossas vidas. O mar já não tem mais o movimento desse encontro diário, já não tem o abraço, o sorriso e a mesma vibração. Agora, uma coisa é certa, vai passar. E logo, logo vamos sair dessa mais fortes e conscientes. Carinho, empatia. Eu acho que essas atitudes são tudo que a gente precisa. Por isso, bonitão, faça a sua parte, se cuide, fique em casa e não se esqueça. Com a Blumed, você pode contar. Negócio, fortalecer a sua marca, então não perca tempo. Entre em contato com a Santos Press Comunicação Integrada, com a equipe multidisciplinar formada por jornalistas, publicitários e relações públicas capacitados. A Santos Press Comunicação Integrada está pronta e preparada para promover a sua empresa, porque o seu resultado é o nosso negócio. Venha nos visitar e fazer uma parceria de sucesso. Visite nosso site www.santospress.com.br. Para mais informações, atendimento@santospress.com.br ou no telefone 3221-5833. Máxima é uma vida de alegria. Máxima é ter tempo pra viver. Máxima é a sua lavanderia. 5 anos sempre pensando em você. Lava, seca, passa com tecnologia. Cuida de você pra você curtir a vida. Máxima e lavanderia. Acesse e conheça maximalavanderia.com.br. Sabe por que as pessoas preferem Blumed? É que ela, além de consultas e exames, ela promove saúde e o bem-estar, com ações que transformam a sua vida. Com atendimento rigoroso e comprometimento com a saúde de todos, a Blumed é o plano para você viver mais e melhor. Consulte o seu corretor e contrate o plano que mais cresce na Baixada. Com a Blumed, você pode contar. Programa Sem Pauta. Oferecimento Praticagem do Estado de São Paulo. Pontualidade e tecnologia a serviço do Brasil. Boa noite. Estamos começando mais um programa Sem Pauta aqui pela nossa página no Facebook. Programa Sem Pauta, você nos acompanha em áudio e vídeo. Sempre de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 da noite, sempre levando muita informação, entretenimento e você podendo participar e prestigiar desde já o do nosso programa, através do nosso WhatsApp, 991230237, 991230237. Marco Antônio aí, nosso operador, já colocou aí na tela para você poder fazer a sua pergunta, ou pelo próprio Facebook, você também pode enviar a sua mensagem, seja ela uma crítica, uma sugestão de pauta, um elogio, uma pergunta, enfim, interagir conosco neste 3 de agosto. Para quem pensava que não ia chegar já ao segundo semestre, já estamos aí, firme e forte já avançamos julho, já passou julho, já estamos em agosto, e aí, com a velocidade que a gente sempre espera que não aconteça, em alguns casos, né? Mas em outros é importante que a gente tenha velocidade para a gente poder ter o desenvolvimento da nossa região. Nesta segunda-feira, dia 3 de agosto, temos o prazer de receber mais uma vez aqui Eduardo Bittencourt, CEO da Space Moon, que gentilmente participa do nosso programa. Obrigado pela participação, Edu. Seja bem-vindo ao programa Sem Pauta mais uma vez. Boa noite. Boa noite, Flávio. É um prazer aqui estar mais uma vez participando. Obrigado aí Tá me ouvindo? pela participação. Tô ouvindo em alto e bom som. Obrigado, viu, Eduardo, pela participação aqui. Obrigado. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar dividindo aí a mesa com pessoas tão boas também, e vai ser um prazer poder falar aí do nosso trabalho e de tudo que envolve a inovação na Baixada Santista. Valeu, Flávio. Muito bem. Também conosco nesta segunda-feira temos o prazer de receber aqui André Orsini, CEO do Complexo Andaraguá,
que mais uma vez aqui está conosco. Obrigado, André, pela participação, seja bem-vindo. Tivemos aí hoje de manhã, né? Reunidos aí com a deputada federal Rosana Vale, mas obrigado pela participação no programa de hoje. André, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Flávio. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Rogério. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Sem Pauta. É um prazer participar com vocês aqui essa noite. Muito bem. Às 7h06, ele acaba chegando atrasado aqui conosco, né? Sei que tem os afazeres profissionais, os afazeres da sua holding, da sua rede de pizzaria lá na cidade de São Paulo, mas ele conseguiu chegar a tempo aqui conosco nesta segunda-feira. Secretário adjunto de Governo da Prefeitura de Santos, Rogério Custódio, que gentilmente participa do nosso programa. Ele é tão bem informado que estava procurando o YouTube, quando na verdade é no Facebook. Mas tudo bem, até lá, até o final do programa a gente se acerta aí. Boa noite, Rogério, seja bem-vindo aqui ao Sem Pauta. Não sei porque você está dando risada, né, Rogério? Fala que não é verdade, Rogério. Fala que não é verdade. Não, eu estou no YouTube, né? Uma briga aqui, esse negócio para conectar. Ainda é uma novidade, né? Acho que ele está sem som. O teu som está muito baixo, Rogério. O teu som, o teu áudio está muito baixo. Você não pode falar alto, é isso? Eu estou falando alto. O problema acho que é que eu estou sem fone. Tá e cadê o fone? E cadê o fone? Então, você quer que a gente pare o programa para tu ir buscar o fone? A gente para. Não tem problema. As pessoas vão ficar aqui acompanhando. Eu vou achar um fone aqui, calma. Não, eu tô calmo. Eu tô calmo, fazendo tranquilo o programa aqui, o Eduardo tá tranquilo, o André ali tá tranquilo, todo mundo tá tranquilo. O Fábio Ferreira aqui, entrou aqui participando do programa também, tá aqui conosco, o Alex Tadeu, obrigado aí. Até o final do programa, o Rogério Custódio. Viu, André? Você podia até, gentilmente, doar aí um fone de ouvido pro Rogério. Sei que é um momento difícil na vida dele aí de conseguir adquirir um fone de ouvido, mas aí eu sei que você é a pessoa do bem aí, sempre preocupada. Pronto, achou um fone de ouvido. Pegou emprestado, Rogério? Não, eu tenho um aqui, vou tentar, vamos ver. Continuamos sem escutar, Rogério, você. Tá muito baixo, Rogério. Mas não tem problema. Não é a altura, não é a altura sua. Estou falando a questão do microfone. Não, agora travou. Agora não sai som. Não pode falar palavrão. É que eu fiz a leitura labial. Também não pode falar palavrão. Eu fiz a leitura labial. Eu sou bom nisso também, leitura labial. Não, é melhor... Corta o fone. Corta o fone para ver se volta ao normal. Tira o fone. Volta ao normal. Não tem pressa. 7h09, não tem pressa. Fica tranquilo. E aí, Rogério? Não, toca o programa. Aí eu vou tentar. Melhorou. Melhorou baixo. Melhorou baixinho, mas tudo bem. Vamos lá. Eu queria começar batendo um papo aqui com o André Ursini, que ele possa trazer boas notícias aí do Complexo Andaraguá. Eu posso destacar que o André Ursini é um resiliente, né? Uma pessoa que tem perseverança, no sentido de ter aí um complexo que vai mudar de maneira significativa a nossa região, uma vez que é um complexo importante que vai gerar aí milhares de empregos. Eu tenho certeza que o André ele vem na busca disso. E agora está muito próximo, né, André, disso efetivamente começar a acontecer em termos de obras, né, André? Pode nos atualizar, por favor? Então, Flávio, a gente vem ali com 12 anos de licenciamento ambiental, né? A gente, 12 anos? De projetos já são 15, né? Na verdade, eu comecei a comprar aqueles terrenos no ano de 2005. 2008, efetivamente, a gente gerou um processo dentro da CETESB e agora estamos aí com a expectativa de até setembro a gente conseguir iniciarmos as obras. Estamos fazendo algumas coisas iniciais, que é a parte de afugentamento de fauna e resgate de germoplasma, todas aquelas da parte de flora que tem que ser resgatado antes do início da obra para fazer a transposição para o outro lado da área, porque a nossa área é dividida pelo Rio Branco, lá no fundo, né? A gente já está começando a fazer, os biólogos, os engenheiros ambientais, veterinários, estão todos trabalhando dentro da área, fazendo a procura não só desses animais, como também da parte de flora, e a gente tem uma grande expectativa aí de começar setembro, até o meio de setembro, aí a gente conseguir iniciarmos essa obra aí tão esperada durante 15 anos. E aí o tempo de obra que você está estimando nessa primeira fase, André? A primeira fase são 2 anos, Flávio. A gente dividiu ali em 5 fases, né? A cada 2 anos uma fase, porque em 2014, quando a gente obteve a licença prévia, a gente contratou a KPMG para entrar no nosso processo e para fazer
a viabilidade econômica financeira do projeto. Aí a gente acabou encontrando uma demanda aí de mercado em torno de 200 mil metros quadrados de galpões. Como nós temos 1 milhão, a gente acabou dividindo 5 fases aí de 200 mil cada uma. Muito bem, muito bacana. Eduardo, é importante, dentro dessa linha, você como diretor da Space Moon também não é diferente, que é dar condições, proporcionar que novos business possam estar nos acompanhando aqui na nossa região. E você acabou já antevendo essa situação e trazendo o Space Moon. E, obviamente, já ficou claro que nesse período de pandemia, e quando nós tivermos a pós-pandemia, eu já falava isso já há algum tempo, o Rogério já sempre ouviu essa frase minha, que eu já falo já há uns 4 anos que eu falo que o mundo mudou. Né? Muitas pessoas estão acostumadas com uma situação, o Rogério é testemunha disso, que eu sempre uso essa frase, o mundo mudou. A pessoa vem naquele ritmo e agora fica muito claro que o mundo mudou efetivamente. E o que a gente tem percebido, e é isso que eu queria que você falasse, Gil, que as pessoas estão começando a ver a questão física do seu negócio. Em algumas situações, ela continuará física, continuar tendo a participação, mas, obviamente, vendas online, o relacionamento online ele vai fortalecer, mas em outros, já não há necessidade de ter efetivamente, todos os dias, esse espaço físico. É um nicho que vocês não esperavam que vai acabar reverberando com vocês, locando o espaço também ali de maneira compartilhada, por dia, por mês, por quinzena. Isso já está acontecendo, a pessoa está abrindo mão do seu espaço físico ali mensal, que tenha mesmo que ele não esteja sendo ocupado naquele momento, para poder utilizar o coworking, como foi a proposta da Space Moon? Perfeito, Flávio. Para a gente foi muito proveitoso esse período de pandemia, porque a gente conseguiu voltar para dentro de casa e entender o que a gente precisava melhor trabalhar. Né? A Space Moon tem 2 braços muito fortes. Um é a inovação com tecnologia e outro é a questão do espaço, aproveitando esse espaço como um hub que pudesse trazer empresas, investidores, empreendedores para que convivessem num ambiente compartilhado e assim ajudar esses negócios a alavancarem. Então, imagino, tenho certeza que o André está muito preocupado em botar tecnologia, gates automatizados. Então, toda essa preocupação nossa de trazer novas tecnologias foi muito de encontro também com a questão do uso de espaço, né? Porque jovens inovando e trazendo novos projetos não tinha aquele espaço físico para trabalhar, para ter uma credibilidade. Então, para a gente foi crucial oferecer esse serviço, né? E em troca, a gente, no nosso modelo de negócio, a gente acabava virando... O que vem agora nessa tendência foi que muitas empresas nos buscaram para falar, a gente está entregando escritório, a gente sabe que tem funcionários que precisam de um espaço físico, como é que a gente pode fazer, e a gente ainda fechado as portas do espaço pela questão da pandemia, né? Porque o coworking é um espaço que tem muita troca de fluxo de pessoas, então tem uma preocupação extra. Então, mas a demanda cresceu absurdamente, Flávio. Travou? Acho que o Eduardo travou. Mas eu acho que deu para pegar bem essa ideia aí. E o espaço... Eu não sei se o Ursini conhece lá o espaço do Eduardo. Conheço sim, já tive o prazer de estar lá com o Jarbas, tomando um café, conheci, gostei muito lá. Isso, pelo lead lá, né? O Jarbas tem espaço do lead lá. Exatamente. É um espaço muito bacana, que fica ali no Praia Mar Corporate, no 31º andar, o 30º andar. Voltou, Edu? Voltou? Eduardo, está nos ouvindo? Vamos ver se ele está ouvindo daqui a pouco. O Eduardo, a hora que puder falar aí. Mas voltou, Eduardo? Não voltou ainda. Daqui a pouco o Eduardo fala, então. Voltou, Edu? Não sei se... Eu voltei aqui, não sei se até onde vocês ouviram. Deu para ouvir bem que realmente você está sendo muito procurado, né, nesse momento, e aí até os cuidados, porque tem um fluxo muito grande de pessoas lá que vocês estão tendo o devido cuidado com relação a isso. É isso aí. E a gente, assim, mas é uma tendência de mercado que ficou claro, de fato, você vê a XP, por exemplo, que fechou os andares ali na Faria Lima, é uma tendência muito grande das empresas dando essa flexibilidade para os seus funcionários. Então, a busca por coworking, porque por mais que ela possa ficar em casa, esses funcionários
eles não estão plenamente adaptados e não têm estrutura adequada em casa. Então, a busca por coworking está crescendo muito e é uma tendência muito forte aí de crescer cada vez mais. Você fica em que andar do Praia Mar Corporate? 28º andar, 2812. 28º andar. O Rogério Custódio conhece lá o 28º andar, lá no Space Moon, no Praia Mar Corporate, ô Rogério? Não? Tá convidado. Mas, Obrigado, Rogério, eu você conheço. pode fornecer pizza da tua rede de pizzas, você pode fornecer pizza lá pro Space Moon, que eles têm, às vezes... Lá funciona à noite, às vezes, também, Edu? Sim, agora toda quinta-feira, assim que voltarmos, né, vão ter happy hours com comes e bebes aí para ter essa interação, para ter essa troca de experiências de inovação. Com certeza aí a gente vai precisar de pizza aí para ouvir startups aí. Pega o contato do Rogério Custódio, que ele tem uma rede de pizzas, mas não tem em Santos ainda, né? Só em São Paulo, é isso, Rogério? Edu, aplica o coeficiente Flávio Santana. Ele só precisa combinar com essa rede de pizza. Sabe aquela famosa história do Garrincha? Mas espera um pouquinho, Rogério. Os russos. Você não tem pizzaria em São Paulo, é isso? Você não tem mais pizzaria em São Paulo? Os meus pais têm uma então tá bom. pizzaria lá em São Paulo. Tá, então só isso que eu queria saber, se você tinha ou não. Rogério, vamos falar de coisas importantes também aqui na cidade de Santos. Você, como secretária adjunta de governo, obviamente, tem visto aí vários acontecimentos, várias obras aí de entrega, né? O que é mais relevante aí nesse momento? Quais são os principais pontos que você poderia destacar daquilo que foi entregue e daquilo que está previsto para ser entregue ainda esse ano, Rogério? Eu acho assim, o município, né, o governo, assim como todos os que estão aqui nos assistindo, principalmente esses dois empreendedores que estão aí, não pode parar, não é possível parar. Você diminui o ritmo, você replaneja, você revisita tudo que você pensou, mas você tem que continuar. No caso do poder público, você tem um desafio maior, porque no Santos, especificamente, está com algumas obras importantes, como a obra da Ponta da Praia, por exemplo. São obras que tinham prazos, obras que envolviam parceria com a iniciativa privada, a obra da entrada da cidade, por exemplo, o novo complexo ali da entrada da cidade, que envolve contratos de financiamento com a Caixa Econômica, com o BNDES, parcerias com o governo federal, com o governo do estado, com o Porto Organizado, enfim, e que precisam ser entregues, né? Não tem como. E eu acho que a gente está destacando aí, né? Acho que a cidade como um todo está tendo obras importantes, só que eu destacaria obras que vão contribuir nesse novo momento, como vocês bem colocaram, né? Nesse pós-pandemia, em que a economia vai precisar retomar, vai precisar de impulsos para retomar. E aí eu acho que, pese que estamos aí no século XXI, essas grandes obras de alavancagem da economia como geral, elas estão realmente envolvidas, eu acredito, na logística, no transporte, na construção civil mesmo, né? no grosso de construção civil. E aí não tem como falar de obras em Santos sem falar da entrada da cidade, né? Eu acho que é uma obra revolucionária que vai remodelar todo esse modal de transporte do ponto de vista rodoviário, né? De carros, caminhões, pedestres, né? Porque também foi privilegiado. Então, eu acho que essa é uma obra importante. Eu acho que a obra que a gente está entregando, o prefeito tem entregue, o prefeito Paulo Alexandre tem entregue com parcimônia, com calma, na Ponta da Praia, né? Tanto o Mercado do Peixe, que foi recentemente entregue. Estamos aí em contagem regressiva para concluir pelo menos a obra do novo centro de convenções. Ainda tem um processo longo aí de licitação, de chamamento público para trazer um parceiro privado para explorar. Só que eu também, Flávio, queria dar uma pincelada aí, uma refletida, uma comentada, né, no que se falou muito, principalmente o André e o Eduardo, né, que estão aqui conosco, e você destacou bem desse novo momento, né? Eu acho que, na verdade, a pandemia, ela simplesmente escancarou algo que nós já vivíamos há muito tempo. O que é esse algo que nós já vivíamos? Dois cenários bastante distintos, mas relacionados. O primeiro cenário diz respeito a esse mundo remoto. Nós estamos no escritório e, ao mesmo tempo, estamos com o nosso celular ou o nosso computador o tempo todo conectado no nosso trabalho, com os nossos clientes, né, no caso. E também o poder público, por que não? O cidadão que pagador de imposto é um cliente
do poder público, está conectado. Então, esse é um cenário que sempre existiu. Só que esse cenário estava muito dissociado, a gente entendia como coisas distintas, né? O fato de eu estar conectado no celular, no computador, eu também tinha que estar no escritório. A pandemia ela veio mostrar isso, ela falou, olha, é possível você fazer tudo que você faz hoje, com uma ou outra exceção, com uma ou outra mudançazinha ali que você tem que fazer, é possível você fazer hoje só com o seu computador, só com o seu celular. Né? Você precisa ter uma série de dados nas nuvens e ir trabalhando e ir tocando o barco. Então, eu acho que a pandemia ela só acelerou alguns processos que já estavam em curso, que já estavam andando, tanto que você vê aí, está cheio de literatura, a gente falando isso. Esse novo normal, quando se fala, essa coisa nova, eu não sei se ela é tão nova, nós vamos ter que esperar mais um pouquinho para ver o quanto nova ela é e o quanto de positivo dessa novidade ela é, mas para mim eu tenho uma visão assim como leigo, olhando aqui de fora, não estou vivenciando como o André e o Eduardo estão vivendo isso, estão trabalhando com isso, mas eu observo que, na verdade, ela só acelerou alguns processos que já estavam em curso, algumas coisas já estavam acontecendo, e criou ela veio para romper, desmistificar, falou, ó, você pode sim trabalhar da sua casa, do teu carro, de qualquer outro lugar, tendo ali um acesso à internet, um computador ou um telefone razoavelmente, e ter uma série de dados nas nuvens que você consegue acessar com uma certa velocidade. Né? Então, desculpa aí dar um pitaco nessa história. Então, de obras eu destaco aí Ponta da Praia Legal. E a entrada da cidade como obras de grande impacto, que vão gerar muito emprego, que vão conseguir fomentar esse novo momento econômico que o país vai precisar enfrentar. Muito bem, 7 horas e 22 minutos, 7h22 dessa segunda-feira, hoje batendo um papo aqui com o Rogério Custódio, ele que é secretário adjunto de governo da Prefeitura de Santos, a participação aqui também do Eduardo Bittencourt, aqui da Space Moon, e também a participação aqui do André Ursini, CEO aí do Complexo Andaraguá. Tem a participação aqui do João Antônio, ele que é de Santos, manda o WhatsApp, obrigado, João, pela participação. Ele diz o seguinte, quantos empregos irão gerar esse período de 24 meses de obra? Ele pergunta aqui, o João Antônio de Santos. Ursini, tem uma estimativa? Tem sim, Flávio. Essa primeira fase são 3.500 empregos na construção civil, né, a fase de implantação, e depois esse empreendimento já em operação, ele gera 1.700 empregos diretos. Perfeito. Dentro dessa linha, André, vocês já têm uma prévia, uma estimativa de investimento nessa primeira fase, contratando a empresa, colocando isso efetivamente, porque você está falando que provavelmente até o final do ano já vai estar as máquinas lá trabalhando efetivamente, né, o tempo todo. Qual a previsão de injeção dentro dessa linha de vocês aí para poder fazer essa primeira fase de 2 anos? Essa primeira fase são 320 milhões de reais de investimento, Flávio. Nós temos lá 250 mil metros cúbicos de aterro, 206 mil metros cúbicos de galpões, então dá 320 milhões de reais de investimento. Bacana. Lá você não vai precisar comprar pizza, né, André? Vou precisar comprar bastante pizza, sim. Viu, Rogério? Rogério, eu só não ajudo mais você porque eu não consigo, viu, Rogério? Eu sou uma pessoa esforçada. Obrigado. Olha, não sei como te agradecer. Eu tô sem o áudio do Rogério, eu não escuto nada que ele fala. Ele está agradecendo muito você. Ele está fazendo assim, ó, obrigado. Tem a participação aqui do... É só o André que não está me ouvindo. Eu estou ouvindo. Tá ouvindo ele, Eduardo? Eu escuto. Eu não consigo ver e ouvir o André. Não, o Rogério. O Rogério eu escuto, o Rogério vejo e escuto. O André, infelizmente, para mim está preto aqui a câmera dele. Tá estranho, porque o André está aparecendo aqui, né, com relação a isso. Eu vou entrar pelo Facebook, aí eu vejo ele. Tá. O Rômulo Vaz participa aqui do programa. Obrigado, Rômulo, pela participação. Ele fala o seguinte, André, em relação ao aeroporto, ele fala se será aeroporto somente de carga e quando começa a operação. Rômulo Vaz pergunta. Então, Rômulo, a gente, por ser um empreendimento privado, né, a nossa autorização da ANAC é de um aeroporto de aviação geral, que é tudo menos aviação comercial. A aviação comercial é aquela que faz passageiros, né? E isso aí, a base aérea de Santos, que vai ser o Aeroporto Civil Metropolitano da Baixada, vai atender a parte de passageiros. A gente lá vai poder fazer a aviação geral, que é tudo menos aviação comercial. Aviação executiva, manutenção de aeronaves, apoio de plataforma offshore, aviação de carga, tudo isso a gente pode fazer dentro do Andaraguá, menos passageiro. Legal. Vamos dar aqui um abraço para a Catarina que está nos acompanhando. Obrigado, Catarina Novaes nos acompanha. Vanúzia Teixeira também, obrigado. Edu, me fala uma coisa.
A questão da tecnologia, ela acaba sendo muito importante cada vez mais. A tecnologia tomou conta de todo mundo, né? Aqueles que estão nascendo agora, os bebês já sabem mexer no iPad, no iPhone, já começam a ter todo esse contato. E aí os avós e bisavós, avós, no meu caso me incluo, que eu já sou avô, acabam se apropriando melhor da tecnologia. O que falar a respeito com relação a isso? Porque eu tenho percebido que existem alguns cuidados, ou existem algumas fases para você literalmente entrar na questão da tecnologia. Para quê? Para você não entrar em processos errados, como a questão de você fornecer os seus dados em qualquer site que você acessa, a forma de você comprar, a forma de você se expor em rede social. Como é que é toda essa questão da tecnologia, que tem alguns cuidados que, se você não fizer de maneira tranquila, transparente, você buscar as informações corretas, você pode ter um grande prejuízo, seja ele material, pessoal, do seu próprio business. De repente você vai colocar o seu negócio num site que não é de acordo para uma determinada venda e você pode ter um prejuízo com relação a isso. Como identificar? Quais seriam os passos ou as dicas de uma pessoa que tem uma grande experiência em você dentro da área da tecnologia para não cometer esses erros? Porque às vezes, por uma influência, às vezes até pelo próprio filho ou o neto está ensinando, mas de repente ele não tem essa percepção que eu estou falando agora de estar alerta, de estar atento para não cair no golpe da internet. Perfeito. Infelizmente, né, Flávio, a gente sabe que existem pessoas com má intenção em todos os lugares, e a internet é uma forma que algumas pessoas arrumaram para ficarem escondidas, né, ali por trás de um computador e praticarem crimes e atos incorretos, né? A gente tem que ter a mesma preocupação, a gente tem que pensar como se a gente estivesse no mundo real, né? Se a gente não conhece aquela pessoa, como é que a gente vai fornecer algum dado? São empresas, que empresa que você está se relacionando? Você não vai entrar num comércio que você vê que tem uma aparência ruim, que não te passa credibilidade. Isso pensando no mundo físico, para as pessoas se compararem. E você vai ali, de repente, passar teu cartão, fornecer um dado. Então, a gente tem que tentar pensar e transportar isso para o mundo digital também. Então, a gente conhece as grandes marcas, né? Então, a gente conhece o Mercado Livre, a gente conhece o Magazine Luiza, lojas americanas. Então, empresas que você já conhece, que tem credibilidade, você consegue passar seus dados, né? Os dados ali que são necessários para fazer uma compra online. Você precisa passar os dados de cartão de crédito, tem códigos, e aí você vai pesquisando. Tem uma série de verificações aí que a gente podia até se aprofundar, que são certificações de segurança de conexão, que são conexões criptografadas, mas para a gente transformar de uma forma bem simples para um leigo, procure lojas que você já confie para fazer suas compras, procure marcas que você já confia e desconfie, né? Preços absurdamente mais baratos, pessoas validando. A gente vê hoje, né, nem é minha especialidade, mas a gente sempre escuta aí grupos de WhatsApp que vem aquelas mensagens, fornece, a gente está fazendo uma pesquisa, você vai receber um SMS, me confirma seu número, e pessoas pedindo dinheiro para o WhatsApp. A gente sempre fala, faz o máximo de verificações possíveis. WhatsApp, Telegram, essas redes sociais, eles têm ferramenta de dupla verificação, que eventualmente te pede alguma senha, uma segunda senha para confirmar. São pessoas, se alguma pessoa te pedir, de repente, um dinheiro numa rede social, tenta chamar ela por outras redes sociais, tenta ligar para ela, tenta falar, porque que nem aquele golpe que tão famigerado do sequestro por telefone, né? Evoluiu para o sequestro de WhatsApp. Hoje a pessoa ela consegue aquela senha, entra no seu WhatsApp e faz uma série de pedidos. Mas quando a gente começa a analisar, sempre tem algum vacilo nosso, sempre tem algum descuido, abrir um e-mail, clicar num link de uma pessoa que você não conhece. Então a gente tem que cercar, infelizmente, a gente tem que se preocupar e estar sempre atento e só abrir coisas de pessoas e marcas de confiança. Isso do lado do consumidor. E para as empresas, que a gente sempre fala isso, principalmente as startups, todo mundo que está entrando para esse mundo digital, a nova Lei Geral de Proteção de Dados, né, LGPD, entrando agora em vigor, e você tem que ser muito transparente com os dados que você está captando do seu cliente. Você tem que falar o porquê você está captando, por quanto tempo, você não pode usar esse dado individualmente. Então, desde o vazamento que aconteceu lá, da época do Wikileaks e tudo mais, na Europa já existia uma padronização e agora chegando no Brasil também essa preocupação com os dados dos seus consumidores, dos seus clientes. Muito bem. Ursini, você costuma utilizar muito a questão da internet para aquisição, para compra? Você é reticente? Como é que é a tua linha de conduta nesse sentido, Ursini?
Não, eu uso bastante, sim, Flávio. Eu uso, e, inclusive, eu já caí num golpe desses da internet. Por incrível que pareça, num domingo à noite, o filho de um amigo me mandou uma mensagem. Eu sabia que esse filho do amigo estava na Suíça, dizendo que precisava pagar uma coisa e que se eu podia fazer aquela hora para ele, que quando ele voltasse, ele me. E aí eu fiz, depois que eu fui me tocar, mas me pegou na estrada, na Rio Santos, voltando do litoral. Eu dentro do carro e mandou a mensagem, era umas 9 horas da noite, eu acabei caindo. Mas eu uso bastante a internet para compra, sim. Rogério, como é que é a tua linha de conduta com relação à questão da internet? Quais são os cuidados? Você é uma pessoa que costuma adquirir produtos pela internet, Rogério? Muito pouco, mas porque eu não tenho essa rede de pizzarias, né, que você falou, então eu tenho me contido mais aí. Então, mas eu uso, sim, a minha esposa usa muito mais, minha mulher compra de roupa, televisão, fogão, amaciante. Mas isso é uma reclamação que você está fazendo agora, às 7h32, da sua esposa? Você está reclamando dela que ela compra demais, é isso? Não. Não, tá dentro do comentário geral aqui, né? Dentro do comentário geral, tá. Se saiu bem agora, viu, Rogério? Porque fica gravado isso, viu, Rogério? Fica gravado o programa, viu? É uma usuária contumaz, usa bastante. Eu também uso bastante a internet. Eu costumo pensar sempre assim, a internet, as redes sociais, essas facilidades, elas apenas agilizaram os processos. Elas vieram para agilizar, para dar dinâmica nesse processo, mas elas não vieram necessariamente para nos distanciar 100%. E aí vai muito no que o Eduardo falou. Eu acho que não é nem uma questão de desconfiar, né? Como você ganhou em agilidade, você pode dedicar alguns minutos, né, 10, 15 minutos, para fazer uma verificação. Então, eu, por exemplo, eu sou extremamente, até pelo que eu faço na vida pública, né, eu sou extremamente cuidadoso com coisas que eu repasso, com coisas que eu recebo no WhatsApp, no Facebook, extremamente cuidadoso. Na maioria das vezes, eu não retransmito informações antes de checar. Quando eu retransmito, eu chequei, eu verifiquei, por causa de tudo isso que o André colocou. É um mundo novo, é um mundo gigante, com muita informação, com muita coisa. Não dá tempo, por mais que a gente tente se manter ali conectado, não dá tempo de você checar tudo, não dá tempo. Então, como você ganhou, né? A internet foi, você ganhou tempo, ficou tudo muito rápido, muito ágil. Então, dedica ali 5, 10 minutos para verificar. Porque, na verdade, o que você levaria 1 dia, 2 dias, 1 hora para fazer, você agora consegue atingir um número gigante de pessoas em minutos. Então, pegue uma parte desses minutos, se dedique a verificar, dedique a constatar. Uma vez eu quase caí num golpe desse, viu, André? Não sei se você está me ouvindo. André parece que não está me ouvindo. Não, o André não está ouvindo o Rogério, mas o Rogério está falando que ele quase caiu nesse mesmo golpe que você caiu, viu, André? Eu estou tentando fazer a leitura labial aqui para ver se eu... Então, eu vou falar mais devagar. Uma amiga me mandou um pedido desse, de recurso. Poxa, uma pessoa que eu sei que... Eu falei, não é possível. E aí eu não conseguia falar com a pessoa. Aí liguei para uma amiga dela para confirmar se... E aí era tudo mentira. Não existia, a pessoa estava bem, estava tudo bem. Então, esses golpes é mais comum do que a gente imagina. A gente não tem ideia. É muito comum, é muito comum. Infelizmente, isso acaba acontecendo. 7h34, 7h34, programa dinâmico. Eu quero mudar aqui o tema, e eu sei que é um tema polêmico, mas programa ao vivo é isso mesmo. Eu queria que vocês comentassem sobre isso, até porque o André, na verdade, o André é uma holding, tem vários segmentos aí, dentro da área de agência, publicidade. O Eduardo conhece bastante também, e o Rogério tem uma leitura. Qual a visão de vocês com relação às situações que um determinado cliente acaba criando uma situação para provocar o mercado, né? Já vimos vários casos, às vezes um cliente acaba fazendo uma propaganda para poder provocar a concorrência, e ele coloca a concorrência dentro da sua propaganda. Isso já verificamos acontecer algumas vezes, né? Vários casos aí, né? Pepsi Cola, Coca-Cola e tantos outros aí que já acabaram ocorrendo, né? E, recentemente, uma empresa de produto de cosméticos, né? Colocou a questão de um transgênero heterossexual para poder participar em relação ao Dia dos Pais. Isso fez com que elevasse aí na Bolsa, chegou a 10%, né, o aumento da sua conta. Por um outro lado, isso acabou acirrando aí
realmente uma disputa, muita gente católica e cristã acabou abrindo mão de adquirir o produto e, por um outro lado, outros seguiram. Qual a tua visão com relação a isso, André? Essa provocação, uma situação que você sabe que vai ser polêmico, mas é lógico que ela contratou essa pessoa sabendo que iria criar polêmica, mas, obviamente, iria promover isso que nós estamos falando agora. Não tem problema nenhum falar que é em relação à questão da Natura, em relação à Tami, que vai ter o Dia dos Pais agora. Como é que você enxerga isso, André? A provocação desse caso e também aquelas situações que tem comerciais, propagandas, que você coloca o concorrente dentro ali para você poder provocar. Qual a tua visão com relação a isso, né, Ursini? Olha, Flávia, essa concorrência, essa forma de fazer a concorrência, ela é antiga, né? Eu particularmente usava isso desde a época que não tinha internet. Antes de 1995, lembro-me bem, eu construí 40 prédios no Guarujá e o Estado de São Paulo, na época, e a Folha de São Paulo eram os dois maiores veículos de comunicação com os compradores de apartamento na cidade do Guarujá. E o Estado de São Paulo criou uma coluna falando assim, de olho no litoral. E aí eu peguei e criei uma coluna escrito, de olho no Guarujá. E comprei aquela página de olho no Guarujá, então as pessoas que iam olhar o litoral achavam que todos os imóveis que estavam ali, com exceção do de olho no Guarujá. E isso deu um problema muito grande, porque os concorrentes logo entraram, virou ação judicial, mas a gente ganhou a ação, a gente ganhou, inclusive, um prêmio do Estado de São Paulo pela criatividade na época que eu fiz. Estou falando... Teve a sacada, né? Eu acho que do ano de 1988, 89, eu já estou meio velhinho, viu, Flávio? Eu já tenho 51 anos e 38 anos de trabalho. Então, assim, isso a gente sempre fez. Agora, com o advento da internet, da comunicação mundial, né? Isso é natural, isso está acontecendo. Agora, é lógico que toda propaganda tem o seu efeito negativo, né? Então, no caso da Natura, aí surgiu algumas restrições, mas a empresa tem habilidade, a empresa quando faz esse planejamento, ela já tem algumas ações que ela vai fazer posterior para poder recuperar esse mercado. Agora, ela atingiu o objetivo, né, Flávio? Porque o objetivo da propaganda é com que o máximo de pessoas... Travou o André. Quer complementar, Rogério, qual a tua visão com relação a isso? Mandar aqui um beijo para a Tereza Lozano. Boa noite, Flávio, grande Rogério, saudades. Tereza Lozano com saudade de você, Rogério. Até que enfim alguém tem saudade de você, hein, Rogério? Além da tua esposa, hein? Um beijo, professora. Um beijo, professora Tereza. Que bom que você está aqui. Legal. Olha, Flávio, eu de verdade, assim, eu vou dar pitaco, tá? Não é uma área que eu milito, não conheço muito, mas é assim, não é a primeira vez que eu me lembre que a Natura se envolve em algum tipo de publicidade um pouco mais polêmica, um pouco polêmica. mais... Eu não me lembro qual foi o outro episódio, mas eu me lembro que não faz muito tempo a Natura se envolveu também em um outro episódio muito semelhante. Acho que foi um beijo homossexual, alguma coisa nesse sentido. Mas eu acho, como o André estava falando e ele não conseguiu completar, existe uma... O André está voltando questão, aí. Existe uma... Eu estou voltando e agora escutando o Rogério. Só um minuto, Rogério. Quer concluir então, André? Só concluir, já volta no Rogério. Não, então, Flávio, esse tipo de ação é uma ação planejada, né? Toda ação tem um risco, lógico, mas foi planejado pela empresa. Logicamente que ela sabe que ela vai fazer, até onde ela vai atingir, e o objetivo foi alcançado. Agora, ela vai fazer ações para poder recuperar essa parte do mercado aí, que se sentiu agredida ou se sentiu de alguma forma com que aquele produto não faça parte do dia a dia, né? Mas especificamente esse mercado que você falou, do mercado do cosmético, a gente sabe que está havendo uma mudança do comportamento de aquisição desse tipo de mercadoria, né? Antigamente eles começaram com a venda porta em porta, hoje em dia eles estão fazendo com que dentro de shoppings as unidades que eles estão abrindo por conta própria seja mais um demonstrativo para poder depois a pessoa criar o hábito de comprar diretamente pelo site deles na internet. Então, quer dizer, essa empresa especificamente aí que você se referiu, que é a Natura, ela vem
mudando um comportamento dela de se comunicar com a sociedade. Então, ela encontrou, através de uma forma que desse um impacto muito grande, uma forma de dizer o seguinte: estou no mercado, estou viva e estou colocando essa posição. Legal. Quer falar, Rogério? Não, como eu estava dizendo, né, eu concordo em gênero, número e grau aí que o André colocou. Pelo pouco que eu sei, também estou falando de xereta aqui, de alguma coisinha que você lê aqui ou acolá, mas basicamente assim, do que o André colocou, eu pensaria duas situações, uma que ele colocou e uma que ele não deu tempo de explanar. Primeira é que realmente uma empresa do tamanho da Natura não faz uma ação dessa, isso não foi um acidente, né? Não foi uma coisa assim, o cara pegou... Não é um tiro no escuro, né? Não é um tiro no escuro. Isso é planejado, isso é organizado, os riscos são todos mensurados, medidos, é totalmente possível, não se entra num negócio desse. Mesmo porque, como eu estava dizendo, não é a primeira vez que a Natura se envolve em algum tipo de publicidade mais polêmica. Se eu não me engano, um tempo atrás, ela se envolveu numa publicidade que era um beijo gay. E naquele momento todo, havia toda uma discussão, né, nas novelas da Globo. A Globo ficava toda hora adiando, um beijo gay. A Natura foi lá, saiu na frente, fez uma publicidade. Se eu não me engano, foi isso que aconteceu. Foi isso mesmo, foi beijo lésbico em 2019. Foi isso mesmo, Rogério. E aí, o que acontece? E aquilo foi um pandemônio, né? Movimentou todos os grandes, todo mundo comentando essa situação. E eu acho que no caso da Natura, não só da Natura, mas essas grandes marcas, né? Você tem uma questão muito de... E aí, pega um pouquinho de novo, desculpa, viu, André, ficar roubando a sua fala, no gancho do que o André falou, principalmente esse ramo de cosmético, de beleza, do bem-estar físico. Eu sinto, porque eu já li de alguma coisa sobre isso, tem um livrinho muito bacana que conta a história da Avon, por exemplo, né, essa coisa de vender porta a porta, e aí eu sinto o seguinte: essas marcas, elas precisam se posicionar, né? E ela não tem problema nenhum, e hoje ela está se posicionando de uma forma e amanhã ela está se posicionando de outra forma. Não há muito essa coisa de... Ela está muito conectada com a realidade daquele momento. E naquele momento, a marca sentiu necessidade de se posicionar com relação a um comportamento social que havia naquele momento, e agora ela sentiu necessidade de se posicionar. Vai ter muita gente que não vai gostar, mas vai ter muita gente que vai se identificar. Ou se identificar com a causa, ou se identificar com a coragem de debater o tema. Quer dizer, há toda uma questão antropológica, sociológica, que vai muito além do simples vender produto. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente vai observar nessas marcas, principalmente nessas marcas que trabalham com essa coisa que é muito intangível, né? Que é a beleza, que é o bem-estar físico. Isso é muito complexo de lidar. Mas eu não vejo... Rogério Custódio, pessoalmente, acho que eu não teria essa coragem, né, de fazer, bancar uma publicidade como essa. Acho que as coisas precisam ter um pouco mais de calma. A sociedade está evoluindo, está amadurecendo para debater esses temas, mas eu aplaudo quem tem coragem, quem tem bolso para isso, porque não é qualquer um que pode bancar uma publicidade dessa e segurar o rojão um pouco para poder depois reposicionar a marca. Então, essa é a minha visão. É verdade. Na sexta-feira, nós estávamos fazendo aqui o programa com as mulheres e tinha aí o vendedor de amendoim, estava o tempo todo apitando. Então, eu quero saber, na casa de quem está apitando aí o amendoim? É o Rogério, que está na prefeitura, o Eduardo no 28º andar ou o André Ursini em uma das suas coberturas? Não é aqui em casa, não. Eu aqui também não. escutei o vendedor de amendoim. Ele está sacaneando a gente, lá. Não é. Tô falando para você que não é. Mas era na casa de alguém que estava apitando aí o amendoim, passar aquele amendoim cozido. Sim, aí, né? Mas aqui, Flávio, na rua onde eu moro aqui no Boqueirão, ele passa por volta de 11h30, 15 para meia-noite. 11h30, 15 para meia-noite? Apitando, André? Eu acho estranho esse horário dele, né? Já falei, ele deve vender para o pessoal de portaria, essas coisas assim, mas ele passa bem tarde. Legal. Mandar aqui um abraço para o Jardel Cunha, que está nos acompanhando. 7h45. Tua visão, Eduardo, sobre essa explanação, sobre essa provocação, o mercado publicitário sempre em efervescência, a disputa de concorrência, né? Coca-Cola falando da Pepsi, Microsoft falando, quer dizer, essas provocações, né? E a Natura também não é diferente aí. É um pouco diferente, que não está colocando, obviamente, ali o concorrente,
mas está provocando ali a discussão entre a população, entre a sociedade. Só uma parte aqui, Eduardo. André, você tem um caso Pois não, muito Rogério. emblemático, você tem um caso muito, antes do Eduardo, perdão, muito emblemático de provocação, acho que é a última que a gente teve, um carro, né, que foi o Tigo, que saiu comparando, fazendo uma propaganda Sim, muito com a Audi. agressiva, É verdade, com o Audi, comparando ali com os carros ali. mesmo. Levando, bem lembrado. Realmente, a questão de carros é muito comum com relação a isso. Mas isso Vamos é lá, uma... Edu. Até eles já Pera, exploraram bastante, já... Espera aí, Edu. Volta, André. Eu Você ia tá falando falar de que essa carro? questão do Tigo é uma linha que a Caoa faz, porque a Caoa, com a Hyundai, ela já fez essa mesma colocação de comparar a Hyundai com BMW e tal, e agora na questão do Tigo ela entrou com essa mesma linha, mas é uma linha que a Caoa faz nessas comparações aí. É verdade. E ela é muito agressiva no jornal, se não me engano, na Folha ou no Estado. Mas ela é muito agressiva, com página inteira e batendo quase que uma lavagem ali, né? Você mentalizar a questão aí, justamente a Hyundai entrando nessa linha. Vamos lá, agora sim, Eduardo. Bom, infelizmente, eu estou sem o áudio só do André, então se eu repetir alguma coisa, eu acho que a grande questão, acho que o marketing ele é aberto a muitas coisas, então você não faltando com respeito com ninguém, eu acho que tudo é válido para aproveitar sacadas, sarcasmos, e aí a gente está numa pegada de inclusão social, inclusão de todas as raças, gêneros, então eu acho que é válido explorar isso, eu acho que quem se posiciona primeiro ganha esse destaque, com certeza o que o Rogério falou de quando a empresa faz isso, ela sabe exatamente todos os riscos que ela está correndo, e eu admiro também as empresas que se posicionam e que tem link, tem fit também com o seu propósito, né? Acho que também não adianta uma empresa querer que, por exemplo, de um ramo totalmente alternativo, que não tem nada com isso, que é explorar esse assunto. Talvez que a Natura entendeu que tinha a abertura para isso, que o seu público conversava com isso, acho que eles souberam explorar muito bem, acho que, não faltando com respeito, acho que sempre é válido explorar isso. E quando a gente fala de concorrentes também, não faltando respeito e sabendo que provavelmente vem a brincadeira depois, a gente viu muito Burger King, McDonald's também, um brincando com o outro, e depois o Girafas, acho que depois veio ainda brincou com os dois, então acho que sabendo, não perdendo o tom ali da brincadeira, não faltando com respeito, acho que é válido, sim. Legal, bacana. Importante colocar aqui. Tem a participação aqui do Lúcio Castro, 7 horas e 48 minutos, 7h48. Lúcio Castro, obrigado pela participação. Ele pergunta aqui para o André Orsini. André, quando Praia Grande será a capital da Baixada? O Lúcio Castro pergunta, André. Olha, Lúcio, eu vou te falar que eu sempre acreditei nisso e não está muito longe, não. Eu acho que Praia Grande, eu acompanho o progresso de Praia Grande desde o ano 2002, né, quando eu lá tive pela primeira vez. Depois de 2004 até 2008, tive o privilégio de ser secretário do prefeito Mourão e tenho visto essa cidade crescendo acima da média nacional. Então, eu acredito nas minhas projeções aí, que eu faço muita discussão com o prefeito Mourão, e embora ele não goste, mas eu digo para ele que Praia Grande terá, até o ano de 2030, 700 mil moradores. Vai ser a maior cidade da Baixada em população. Muito bem. Eduardo, voltando só à questão da Space Moon, a gente tem percebido também que, mesmo apesar da pandemia, em que pese muitas empresas estão fechando, a gente percebe aí alguns segmentos que estão crescendo e estão se desenvolvendo. O que você pode falar a respeito disso? Quais são os principais segmentos aí que deverão ter um crescimento nesse momento, que estão em crescente, que deverão ter um crescimento? O que você tem sentido aí no mercado, Eduardo? Você pode falar a respeito? Olha, eu posso falar do meu mercado que eu estou muito envolvido, que é o investimento em startup. Isso cresceu absurdamente, né? Você vê a taxa Selic caindo, então os investidores entendendo que vão ter que expor seu capital em outras ferramentas que não só mais o tesouro, a renda fixa. Então, teve uma crescente muito forte de investidores querendo entender como eles poderiam ter uma rentabilidade muito superior aí ao tradicional. E é lógico que investir em projetos sempre envolve risco. Então, eu acho que as pessoas começam... No Brasil era muito retraído, né? A gente vê nos Estados Unidos, na Europa, Vale do Silício é um grande exemplo disso. Pessoas que já entenderam que onde estão esses múltiplos interessantes são em projetos. As startups, elas vêm
muito de encontro a isso. Aqui no Brasil, a gente sabe que existe um gap de tecnologia ainda forte quando a gente vê Israel, China e tudo mais. Então, o que a gente vem acabando tendo como mais frequente é o uso da tecnologia para pequenas coisas. É a automatização de alguns processos que eram morosos, você melhorar a qualidade dos seus funcionários, a questão da educação ficando cada vez mais digital, as empresas se preocupando com essa parte da educação online para seus funcionários. Quando a gente fala de crise, a crise traz muitas oportunidades, né? E uma barreira muito grande sempre que a tecnologia enfrenta é regulamentação e cultura. Quando a gente sofre uma crise, isso cai por terra. Então, a gente vê a telemedicina, por exemplo, né? Até pouquíssimo tempo atrás, inimaginável. Agora aprovada, sendo usada, porque não existe outra possibilidade que não usá-la, né? Então, a gente vê que as crises, elas são grandes modificadoras de culturas, de regulamentação. Então, para a tecnologia, muita coisa que estava engavetada, que estava moroso de sair, está caminhando. Então, é uma esperança muito forte que o uso da tecnologia, a busca por inovação cresça muito, porque agora todo mundo que está em casa entendeu que a tecnologia veio para ficar e se a gente não se adequar, a gente vai ficar para trás. Então, todos os mercados, a utilização de tecnologia é algo que está crescendo exponencialmente. Muito bem. Rogério, são 7 horas e 51 minutos e agora temos uma situação única, né, no mundo, e em especial no Brasil, já que temos eleições municipais esse ano. E aí o que acaba acontecendo? Primeiro que, pela primeira vez, então, agora, nessa nova configuração, não teremos coligação na proporcional, ou seja, as chapas de vereadores não poderão estar coligando com dois ou mais partidos. Então, cada partido vai ter a sua chapa própria de vereadores, né? Nós temos a questão da dificuldade das reuniões, né? Política sempre foi a festa da democracia, a festa do povo, e agora vai ter uma dificuldade muito grande, a não ser que a coisa evolua, acho difícil, de ter aí convenções partidárias com uma grande aglomeração de pessoas, as grandes reuniões, os comícios. Isso agora remete à questão do virtual, das questões remotas, das questões das redes sociais, e aí fica a pergunta, isso acaba dificultando para os candidatos, mas também não fica difícil para a população tomar a sua decisão, Rogério? Você acha que a questão da rede social, você acha que o olho no olho não é aquele olho no olho onde você está presente? Para quem traz esse prejuízo? O prejuízo é para os candidatos, prejuízo é para a população ou prejuízo para todos? Nesse momento, nesse período eleitoral que vamos adentrar daqui a pouco, mas que não vai mudar muito do que a gente vem enfrentando hoje, ou seja, um distanciamento. Qual a tua visão com relação a isso, Rogério? Quem é que perde? Eu acho que essa é uma conta... 1 minuto para a resposta, viu, Rogério? Senão você quer levar 3 horas para poder responder. 1 minuto. Então você é rápido. Flávio, André, Eduardo e aqueles que nos acompanham. Eu acho que essa é uma conta de um prejuízo para todo mundo. Todos vão perder bastante nesse primeiro momento. Depois nós vamos aperfeiçoar. O processo eleitoral no Brasil, nos últimos 10 anos, é um processo que ele está mudando a toda hora. Cada eleição surge uma regra nova, cada eleição surge um fator novo. Essa eleição surge essa pandemia, né? Essa questão desse distanciamento social que vai mudar completamente a forma como se fez política. Então, nós vamos ter que esperar um pouco para saber como é que vai sair, o que vai sair desse resultado, né? Em 2018, nós tivemos um mix de polarização, né? O ódio, eles contra nós contra eles, e tivemos um resultado. Para alguns bons, para outros não, mas enfim, está aí o resultado que só na frente nós vamos conseguir avaliar. E desse resultado de 2020, nós só vamos conseguir avaliar mais na frente. Agora, modéstia à parte, com todo respeito a quem pensa diferente, eu acho que é uma conta de perde-perde. Perde o político, que perdeu o espaço para defender ideias, para defender propostas, para colocar de forma muito objetiva aquilo que deseja, aquilo que pensa, aquilo que sonha. Perde a população, que vai ter nas redes sociais, nas ferramentas tecnológicas, com tudo que ela tem de bom e de ruim, que são esses filtros, que são as edições, que são os cuidados, que são o preparo antes, né? Eu acho que é uma conta de perde-perde, mas o importante de tudo isso, Flávio, é que eu acho que o processo democrático no Brasil ele se consolida na medida em que discussões, como a gente estava vendo lá, não, vamos ter eleição, vamos prorrogar mandatos. Eu, particularmente, como cidadão, totalmente contra. Eu acho que isso é péssimo para a democracia. Eu acho que nesse aspecto a gente ganhou. A população, a democracia brasileira muito jovem, ela sai fortalecida, porque as instituições falaram, olha, nós vamos buscar um meio.
Qual vai ser? Ainda não sabemos. Mas o processo eleitoral ele precisa ocorrer. As pessoas precisam ter a oportunidade de debater as ideias e propor as renovações, ou as continuidades, não tem problema, sejam elas quais for, mas não dá mais para a gente cercear a população, seja no meio eletrônico, seja no meio presencial, de participar desse debate. Eu acho que esse é um ponto positivo, que é o fortalecimento da democracia brasileira, de não se abrir mão do processo eleitoral, né? Embora a democracia não se resuma a votar, simplesmente a votar, mas já é o primeiro passo. Legal, mandar um abraço aqui para o Mauro Zanin, que está nos acompanhando. Obrigado, Mauro, pela participação aqui. Mauro Zanin Júnior, obrigado aí pela participação. Tereza Lozano, tadinho do Rogério. Tereza, tadinho nada. O Rogério, outro dia, tadinho do Rogério. Outro dia, ele me convidou para almoçar ou para jantar na tua casa? Almoço, né? Até agora, nada, não confirmou nada, não falou. Sequer, Tereza mandou endereço. Sequer mandou endereço. Setembro. Ah, é setembro? Tá, então tá bom, setembro. Então, mas mesmo sendo em setembro, Tereza até agora não mandou o endereço da casa dele. Mas tudo bem, de qualquer forma, vamos aguardar aqui para ver se isso vai acontecer. E ele tem a André Maria José, professora, que combina tudo, ele não sabe nada. Tá bom. André, qual a tua visão com relação a isso, dessa questão política, André? Você que é uma pessoa experiente, que acompanha bastante, o Rogério entende que perde. Eu acho que ninguém ganha. A sociedade perde, os candidatos perdem também, porque não tem esse espaço, né? Qual a tua visão com relação a isso? Porque a tendência é isso não mudar, né? Eu acho que, obviamente, vai estar mais próximo, já há movimento para aquelas pessoas que já não querem nem votar, porque por conta do distanciamento social, da dificuldade, da fila. Qual a tua visão com relação a isso, André? Olha, Flávio, eu acho que, assim, inicialmente o candidato perde mais agora, até porque a grande maioria dos candidatos que estão aí disputando esse pleito eleitoral não tem experiência em trabalhar com mídias sociais, com redes sociais, da forma com que a política vai exigir que ele trabalhe. A população, eu acho que vai ter, nesse primeiro momento, um pouco mais de facilidade. Por quê? Porque a gente sabe que aquilo que ele não acompanha no momento, por exemplo, esse trabalho de rua, que muitas vezes faz o candidato saindo para a rua para buscar voto, para cumprimentar, o aperto de mão, o abraço, ele é algo mais assim, pessoal, né? É o calor humano. Isso não vai ter, ou vai ter muito pouco. Eu estou escutando muitos candidatos falar que vão para a rua sim, com máscara, com álcool em gel, mas que vão fazer o trabalho de corpo a corpo. Mas, logicamente, que a população vai se sentir um pouco insegura de participar de grandes aglomerações de pessoas. Então, quer dizer, e vai ter a oportunidade de acompanhar pelas redes sociais. Agora, eu acredito que essa eleição ela vai ser um termômetro que deve depois terminar num equilíbrio entre o trabalho digital e esse trabalho que tem que ser feito aqui da pessoa estar pessoalmente na rua, convencendo o eleitor, mostrando, porque muitas vezes a gente olha um candidato pelas redes sociais, a gente olha uma pessoa e a gente não tem a simpatia. E quando a gente encontra a pessoa pessoalmente, a gente vê que não é nada daquilo, que aquilo ali era uma forma de se colocar e vice-versa. Então, quer dizer, eu acho que essa eleição vai ser uma eleição dura, uma eleição difícil, né? Principalmente que é uma eleição sem recurso, mas foi muito bom a gente ter mantido a eleição, sim. Eu acho que temos que ter essa eleição. Agora, ela vai ter um balizamento aí para que a próxima eleição de 2022 tenha um equilíbrio entre esse contato pessoal, uma maneira de trabalhar a rede social, maneira de trabalhar esse virtual dessas lives que, pra você ter uma ideia, Flávio, eu completei 1000 lives agora no dia 27 de julho, uma média de 8 por dia, quer dizer, a gente trabalhou muito nos últimos 4 meses dessa forma, né? Então, isso vai continuar acontecendo no nosso dia a dia, mas vai haver um equilíbrio entre o contato humano com as pessoas. Então, eu acho que perde um pouco mais agora, nesse primeiro momento, o candidato. Muito bem. Mandar um abraço aqui para o Vitor Moraes da Costa, que está nos acompanhando. Obrigado. Bentinho Silva. O Rogério Custódio tem um fã-clube aqui. Bentinho, Flávio, isso não irá acontecer. Dá risada aqui e fala boa noite a todos. Obrigado, viu, Bentinho? Você é uma pessoa muito querida aí, muito benquista. Rogério, outro dia sentou a pulga em você, viu, Bentinho? Que deu uma segurada lá. Mentira. Porque foi uma crítica até pesada que o Rogério acabou fazendo sobre a sua pessoa. Aí eu ponderei, conversei com o Rogério, levei 40 minutos aí, consegui argumentar, e aí
o Rogério acabou fazendo uma reflexão e aí acabou concordando contigo, viu, Bentinho? Sempre te apoiando aí. Ô, Eduardo, me fala uma coisa. Nós falamos da questão do campo político, mas o empresariado tem gostado muito dessa questão remota no que diz respeito à celeridade, rapidez, decisões em termos de live, de videoconferência, como o próprio André comentou. Como é que tem sido essa expectativa? Até porque, posso estar equivocado, Eduardo, mas o mundo de TI é um mundo que é um pessoal que gosta de viver dentro da bolha, não gosta muito de estar conversando, não. Ele gosta de produzir ali. Teclar para o TI é melhor que conversar, literalmente, né? Isso tem aumentado bastante nesse sentido? É bem por aí, Flávio. A tecnologia sempre foi uma defensora do trabalho remoto. Eu sempre fui um cara defensor disso também, sempre tive esse desejo. Quando trabalhei no meio corporativo, eu fui desenvolvedor de sistema já e nunca tive essa liberdade. Então, eu já escrevi até uns artigos para o LinkedIn recentemente falando sobre isso. Né? A pandemia ela veio para tirar essa mística, tirar esse preconceito de quem trabalha em casa é vagabundo. Né? Eu acho que, e aí agora eu como empresário, eu consigo ter muito mais flexibilidade. Minhas reuniões geralmente que duravam 1h30, 1h40 às vezes, com deslocamento, passava de 2h30, isso acabou. Né? Agora você sai de uma call das 7 às 8, às 8 você entra em outra, e começou um respeito muito maior por essa questão de horários de reunião. Verdade. Isso eu senti, e a questão do deslocamento aumentou significativamente as horas que a gente pode ou dedicar um pouco a uma reunião a mais, ou dedicar um pouco mais em casa, ou até para o nosso bem-estar, né? Então, sempre fui um defensor e estou aproveitando muito essa questão de trabalhar de casa. Consigo de manhã responder os e-mails tranquilamente, faço uma lista, depois consigo fazer as reuniões nos horários marcados. Isso me deu um ganho de produtividade muito grande. É lógico que não é todo mundo que tem essa possibilidade, não tem estrutura em casa. Então, também tive funcionários que me pediram para voltar para o escritório, a gente liberou, mas programador, via de regra, gosta bastante, tem uma característica muito forte de trabalhar de madrugada, de gostar de trabalhar tomando um café de pijama. Então, a gente liberou porque a gente pensa muito nisso também, né? Que o funcionário, a gente sempre cobrou muito por entregas e não tanto por horários cumpridos. E a pandemia veio para facilitar isso, essa flexibilidade. Enquanto está dando tudo certo, a gente vai mantendo e sempre medindo também, né? Não pode soltar, a gente sabe que, infelizmente, algumas pessoas acabam se acomodando. Então, medindo, aí a tecnologia ajuda muito isso, uma série de ferramentas de controle de tarefa, de produtividade. A gente vai usando a tecnologia a nosso favor também, para que qualquer desviozinho a gente rapidamente consiga botar na roda de novo. Legal. 8h03. A Tereza Lozano, coloca aí, Marco, por gentileza. Tereza Lozano diz o seguinte: Rogério, ela está saindo porque ela vai meditar, mas adorou a pauta aí. Obrigado aí, Tereza, pela participação. E coloca... Obrigado, professora. Coloca a anterior, o Marco, do Bentinho. Olha, para não dizer que é implicação minha, né? Muito obrigado, Flávio, pelo apoio e consideração. Então, para você ver, tive que defender o Bentinho perante o Rogério. Não, é ele que está escrevendo. Põe aí de novo, Marco, para não dizer que sou eu. Põe de novo aí, por gentileza, lá. Muito obrigado, Flávio, pelo apoio e consideração. Não adianta coçar a cabeça, coçar a careca aí que não resolve, viu? Você fica metendo pau nas pessoas, aí depois vem com a mão, com a consciência pesada. Fazer o quê, né? Rogério, antes de encerrar o programa, queria que você falasse dessa questão remota. Dizem o seguinte, que no serviço público as coisas são muito mais morosas, demora, reuniões, tudo. Agora, a questão remota deu celeridade, né, Rogério? Está sendo muito mais produtivo em termos de reuniões, mais objetivas, mais práticas, e o resultado vem acontecendo, né, Rogério, ou não? Não, sim. A Prefeitura de Santos, na verdade, Flávio, há muito tempo que ela aderiu a uma série de tecnologias. Por exemplo, processo digital. Processo digital na Prefeitura de Santos é uma realidade há muitos anos, não é de agora. E aí vem desde o que o Eduardo falou, e que eu comentei logo no começo desse programa. A gente só acelerou algumas coisas que já estavam em andamento. Então, hoje, mais de 70% dos processos que a pessoa precisa tramitar na prefeitura, eles já são digitais. No caso, por exemplo, da área que eu trabalho aqui na Secretaria de Governo, que é a assessoria legislativa, o departamento que cuida disso. Há muito tempo que os nossos processos já são digitais. Então, você ganha entre chegar um documento aqui, você abrir um processo físico, isso chegar na mão da pessoa, você tinha aí pelo menos
dependendo da secretaria, você tinha 5 a 10 dias para isso acontecer. Hoje você faz isso em horas, em alguns minutos. Quer dizer, chega, você abre, em minutos já está na caixa do secretário de Serviços Públicos aquela demanda. E isso não é só no nosso caso, uma série de processos. Então, o Santos, há muito tempo, já vinha aderindo a essa digitalização, a esse mundo digital, e agora isso só se acentuou. Foram feitas muitas, o CCO, por exemplo, o Centro de Controle Operacional nosso, vai ser todo digital, ele é físico, mas com uma ampla conexão virtual, e isso andou a passos largos nas últimas semanas, né? Então, acho que é um pouco do que o Eduardo falou, o que o André falou. Eu acho que a pandemia tem um problema sério, que são as vidas perdidas, a qual eu, e tenho certeza que todos nós aqui, nos solidarizamos, lamentamos profundamente, mas ela teve esse aspecto aí, se é que pode se ver algo positivo, de alguns processos que estavam travados, eles foram demonstrados como viáveis e necessários. Não dá mais para chegar no século XXI, continuar avançando no século XXI, com algumas questões que a gente estava ali preso, segurando, não tem jeito. Legal. Para fechar, André, você aí como membro do LID, né, do presidente Jarbas, você faz parte do conselho aí, e o LID tem uma atuação que tem sido muito importante, eficaz, e com a participação do conselho. Eu acho que o conselho tem uma participação muito grande junto ao presidente, né, André? Sim, a gente trabalha aí, eu sou um defensor da nossa região, então eu acho que a nossa região precisa, mais do que nunca, Flávio, de um projeto integrado de metropolização das cidades. Um exemplo que eu sempre dou é na área da saúde. Eu acho que a gente tem que ter uma saúde integrada dos 9 municípios, porque às vezes a gente tem uma pessoa que é atendida na cidade de São Vicente e depois ele acaba indo para a cidade de Praia Grande e ele tem um novo atendimento. Então precisa ter um cadastro da saúde integrado dos 9 municípios, para onde aquele paciente, quando ele chega no pronto-socorro, através do CPF dele, já sabe que ele passou ou que ele teve um atendimento em outra cidade. Eu acho que isso é uma coisa que iria fazer bastante economia, e fora isso, o desenvolvimento econômico. Eu acho que a nossa região precisa urgente sair dessa zona de serviço e ser prestadora de serviço e comércio. A gente precisa entrar na economia produtiva, trazer indústria de produção para a nossa região. Então, o LID tem aberto portas junto ao IVES de São Paulo, junto ao Secretariado de Estado, para que a gente coloque essa nossa posição aqui de empresários da Baixada, de que a gente tem essa necessidade urgente, até em razão da grande quantidade de pessoas desempregadas aí, da gente ter uma transformação na nossa região. Legal. Eduardo Bittencourt, estamos chegando ao final do programa. Agradeço aí a sua participação mais uma vez. Obrigado pela oportunidade. Que tenha excelente semana, excelentes negócios aí e sucesso cada vez mais frente à Space Moon aí, Edu. Eu que agradeço, Flávio, o convite. Prazer aí estar na companhia aí do André, do Rogério. É sempre um prazer aí. Quando precisar, pode chamar que a gente está aqui, e convidar todo mundo a conhecer um pouco mais do trabalho da Space Moon, spacemoon.com.br. A gente faz um trabalho de ecossistema de inovação, conectando as startups, os empreendedores, as empresas, os investidores, fazendo com que tudo fique azeitado, essas relações, e que a gente consiga acelerar de forma aí cada vez mais escalada esses projetos, esses jovens que estão saindo cheio de ideias das faculdades e precisam também do capital dos investidores e de oportunidade das empresas que queiram fazer testes, pilotos, que a gente chama, com as soluções dele. Então, quem tiver querendo se relacionar com inovação, pode procurar Space Moon. Vai ser um grande prazer aí tomar um café e conversar lá do alto, lá do Praia Mar, né, Flávio? Já teve oportunidade. E também você até citou o LID, o Jarbas também estão lá com a gente. Também é sempre um prazer aí estar sempre conectado com todo mundo que o LID conecta com a gente também. Obrigado mais uma vez pelo convite, Flávio. Tendo um outro convite aí nosso, do Rogério Amador, para participar do programa. Você pode vir participar sem problema. Mesmo com alguma restrição ao Rogério Custódio, ou tudo bem ele participar? Sem problema. Sem problema. Então, não. É bom a gente perguntar, né? Vai que não dá liga, né? Muito bem. Rogério, tem que trazer no próximo tem que trazer a pizza, tem que mandar a pizza, né? Rogério Custódio, obrigado pela oportunidade, um abraço para você. Manda um abraço aí para o secretário de governo, ou secretário de comunicação, ou presidente do conselho da Fundação Parque Tecnológico, Flávio Jordão. Tem mais alguma atribuição dele, não? O Flávio é um multifacetário, né? Multifacetário. Pergunta para ele se ele já mirou o sol. Eu mandei uma mensagem para ele para ver se ele tinha visto o Mirassol.
E aí ele não respondeu. Por que será, né? Mandei ele mirar o sol, eu coloquei mira o sol. Eu acho que ele olhou Mirassol, né? Logo depois, na fatídica quarta-feira da semana passada, né? E aí acho que ficou com raiva, nem respondeu para mim. Tá tudo bem com ele? Tá tudo bem com ele, sim. Ele tá só muito corrido. Não se preocupe que logo ele vai responder. Eu agradeço então tá bom. o convite. Bom, só na próxima, né? Prazer, Eduardo. Até uma próxima. Prazer. Obrigado, Flávio, pelo convite. Obrigado, Rogério, meu xará, pelo convite, podendo ajudar, à tua disposição. Muito Obrigado, bem. André Orsini, obrigado pela oportunidade. Um abraço, até a próxima, viu, André? Que você possa voltar outras vezes aí. Boa semana para você. Bons negócios. Obrigado, Flávio, pelo convite. Um prazer, o Rogério, mais uma vez. Eu conheci o Eduardo, que eu não conheço. Foi um prazer conhecer, viu, Flávio? Eu gostaria que você um dia marcasse um programa para a gente falar só sobre tecnologia, porque esse trabalho que a Spacemon está fazendo aí é um trabalho muito importante para o futuro da nossa região. Então, a gente precisa fazer um programa, falar de tendências futuras de tecnologia. Vamos falar assim, eu vou falar com o Rogério Amador já para a gente poder fechar esse programa, com o Eduardo, com você, a gente chama mais alguém da área de tecnologia para a gente poder desenvolver aí, que eu acho que é de extrema importância e relevância para a nossa região, porque não dá para negar, né? O futuro é um só. A tecnologia é de fundamental importância para a construção civil, para a gastronomia, em tudo aquilo que você puder imaginar, a tecnologia está par e passo com relação ao desenvolvimento da nossa região e do mundo, sem sombra de dúvida. Muito bem, a todos vocês, obrigado pela oportunidade. Voltaremos amanhã, a partir das 7 horas da noite, com mais um programa Sem Pauta, desejando a todos uma ótima noite, uma excelente semana e até amanhã. Valeu! Obrigado. Valeu, Um abraço, pessoal. Obrigado.